Boa noite a todos, irmãos que nos ouvem, nos veem. Agradecemos a todos pela presença em nossas redes sociais. E hoje à noite, dia 1º de novembro de 2020, o dia que antecede ao dia de finados, nós temos o nosso palestrante Lucas Hartfield. Lucas é trabalhador de nossa casa espírita e nos traz o tema Perda de Pessoas Amadas. Para onde vão depois da morte? Essa indagação, então, o Lucas irá nos contribuir com suas respostas, com seus estudos. E nós te agradecemos, Lucas, por estar aqui conosco hoje à noite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E que tua palestra possa esclarecer a muitas de nossas dúvidas. Fique à vontade. Uma boa palestra a todos nós. Muito obrigado, Pedro. Uma boa noite, então, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pela internet. Estamos ainda em sequência da pandemia, consequência da pandemia, então, transmitindo as palestras de modo online, as lives. E o tema de hoje é um tema muito delicado, mas muito importante para a atualidade, para o momento em que estamos vivendo e para nossas vidas, principalmente, porque com certeza não há quem já não perdeu, se afastou, se separou no momento de alguém querido, de um ente querido. Com certeza, muitos talvez estão nesse momento assistindo e buscaram pelo tema uma resposta, uma busca, porque quando, de alguma forma, chega a nós uma situação dessas, onde a gente perde um ente querido, onde a gente tem de encontro um sofrimento tão grande como este, nós passamos a nos indagar o que é a vida, por que que isso acontece conosco, por que que isso está acontecendo comigo, por que agora, por que justo com essa pessoa que eu amo tanto? E a gente começa, então, a buscar respostas que são importantes no entendimento da vida, do porquê estamos aqui e para onde vamos. E a doutrina espírita, ela é magnífica nesse sentido, porque ela nos esclarece e nos consola principalmente. Então, a todos os amigos, amigas, irmãos de caminhada da doutrina espírita, ou pessoas simpatizantes da doutrina, que nessa noite de hoje e escolheram assistir essa reflexão, essa exposição doutrinária. Nós vamos falar um pouco, então, hoje sobre o tema perda de pessoas amadas, para onde vão depois da morte. Se nós analisarmos bem, de uma forma singela, clara, nós vamos ver que nenhum sofrimento no mundo, na Terra, no planeta em que vivemos, ele será talvez comparado ao daquele coração que se debruça sobre outro coração querido, relegado, em que o ataúde e o caixão transporta para o grande silêncio. Ver, principalmente naquela face, naquela fisionomia querida que amamos tanto, a palidez, a névoa da morte, deixa-nos com certeza com muito sofrimento naquele momento final do adeus. E não há como descrever o sofrimento de alguém que não veremos mais nesse momento, de que não mais veremos o seu sorriso, a sua conversa franca, aberta, a sua companhia, o abraço querido. E isto simplesmente é como se a gente, de alguma forma, fosse despedaçada a nossa alma e a gente continuasse vivendo. E nesse sentido, principalmente aquelas pessoas que em algum momento passaram por essa provação, por esse momento difícil, aonde talvez tenham enterrado um filho, né? E percebem que a partir daquele momento que estão ali se despedindo no momento final, não mais terão o sorriso do filho estampado, correndo pela casa, brincando, perguntando, ou talvez todos aqueles sonhos, projetos de vida para aquele filho, as expectativas, o sonho daquele jovem,
toda aquela juventude, aquela vida agora cortada pelo silêncio da morte. Ou talvez aquela pessoa que perdeu um ente querido, um esposo, uma esposa, e que não mais terá a sua companhia querida, a amizade, o carinho, a atenção, o companheirismo dos momentos. Um amigo que se vai, talvez de infância, de longa data, da convivência diária ou de encontros alegres, singelos, das horas boas, das horas ruins, que também não mais estará conosco naquele instante. Ou talvez de um irmão, companheiro, de um irmão mais velho, de um irmão mais novo, de que vimos crescer, ou que nos viu crescer e que nos acompanhou, estava conosco sempre, e agora não mais está. E está ali naquele momento, naquele instante final, sem a fisionomia da vida estampada em seu rosto. E depois daquele momento, apenas as lembranças, as recordações, a saudade e a dor que ficam da separação. Com certeza, todos nós já vivemos momentos marcantes assim. Estamos talvez vivendo ou ainda vamos viver momentos assim em nossas vidas. De ver um pai, de ver uma mãe partir, e vamos parar naquele momento, porque talvez até aquele momento nós nunca pensamos realmente, ou fugimos até do pensamento do que é a vida, para onde vamos, por que estamos aqui, por que partimos, o que será agora de nós, o que será agora daquela pessoa amada e querida que partiu. E isso é vital, é muito importante nós pensarmos. Eu lembro que há muitos anos atrás, cerca de 23 anos, eu passei o Dia dos Pais com o meu pai, e meu pai era uma pessoa muito alegre, sempre uma pessoa que eu gostava muito de partilhar os dias com ele, apesar de logo cedo eu ter saído de casa e ter me distanciado dele, mas sempre que possível eu ia visitá-lo e era muito bom, assim, uma pessoa muito, muito querida. Como toda pessoa, a gente sabe que cada um carrega em si seus defeitos, suas virtudes, mas a gente se dava muito bem. E eram dias felizes quando eu ia visitá-lo. E eu lembro que aquele Dia dos Pais, em especial, eu passei todo domingo com ele. Ele morava numa cidade próxima à minha cidade, cerca de 50 quilômetros. E aí eu passei o Dia dos Pais normal, todo dia com ele. Fizemos algumas atividades juntos. Eu, na época, eu tinha 21 anos. E aí ainda fiquei com ele do domingo para a segunda. E na segunda cedo, eu tinha que trabalhar, eu retornei à minha cidade. Então fui ao trabalho, me despedi dele. E logo após, no dia seguinte, na terça-feira, recebi a notícia através de um outro familiar, um pouco mais distante, veio avisar que meu pai havia se acidentado. Havia dado mal súbito e acabou se acidentando devido a isso e faleceu no acidente. Na época ainda eu não tinha o contato, conhecimento, ainda não estudava a doutrina espírita. E eu lembro que foi a primeira vez que eu parei para realmente pensar sobre a vida. O que era a vida? Vendo meu pai ali naquele momento final de despedida. Hoje, questionando e buscando entendimento, a gente percebe que ao longo de nossas existências e principalmente nossas existências passadas, muito tempo, a gente sempre trouxe aquele ensinamento das religiões mais antigas de que havia um céu e um inferno. De acordo com a fé, a crença daquela pessoa, ela iria para o céu, de acordo com suas atitudes, enfim, ou iria para o inferno. Esse entendimento, para mim, ele nunca assim chamou atenção, nunca foi muito real o meu entendimento. E durante a minha infância,
eu acabei participando devido à minha mãe, de uma crença, de uma religião também, que acreditava que a pessoa, ao morrer, ela passava a dormir, então, ela ficaria num sono profundo, aguardando o momento de ser chamada, de ser ressuscitada. E isso também, no meu entendimento, não era muito viável, não era muito real. E eu lembro, então, que naquele dia que meu pai faleceu, eu não conseguia encontrar resposta para isso. Em si, no dia, era um dia triste, era um dia muito difícil, e que ficou, assim, muito marcado para mim. Passaram-se, então, algumas semanas, alguns meses, a gente vai se recuperando, vai voltando à vida normal, com aquela falta, aquela ausência, e vai passando a normalidade da vida. E isso, com certeza, cada pessoa reage de uma forma. Talvez quem separou-se, perdeu um pai, uma mãe, um ente querido próximo, ele vai reagir de uma forma diferente do que outros. Talvez diferente do que quem teve uma perda muito triste, que é de um filho, com certeza um trauma muito maior. Mas todos reagimos de uma forma. Mas com certeza todos vamos nos perguntar o que aconteceu com aquele ente querido. O porquê que está acontecendo isso, por que aconteceu comigo. E muitas vezes, quando nós vemos outras pessoas passando por situações assim, nós, de alguma forma, tentamos não buscar muito atenção para aquilo, porque a gente sabe que é um sofrimento muito grande. E a gente entende, olha, mas logo a gente desvia o pensamento, a gente até manda um pensamento bom para aquela pessoa. Se é uma pessoa próxima, a gente vai, dá uma força, ajuda. Mas logo nós voltamos à nossa vida normal. Só que a nossa vida normal, que nós achamos que é normal, ela tem um tempo pré-determinado. Um tempo que ele pode ser talvez longo, de alguns anos, de algumas décadas, pode chegar a seus 80, 90 anos, 70, 60, talvez menos, muito menos do que nós queremos que seja, talvez muito menos do que nós possamos imaginar que seja. Mas é muito importante nós, a todo momento, nós temos a consciência de que a vida aqui, no plano físico, no corpo físico, ela é finita, ela termina em determinado momento. E todos nós vamos passar por esse instante difícil, que é o instante do enfrentamento da morte. Seja da morte de um ente querido, amado, de um amigo, ou do nosso próprio instante derradeiro da morte. E isso acontece a todos nós e vai acontecer em algum momento. E nesse instante, nós vamos nos perguntar, nós vamos perguntar a Deus, nós vamos perguntar à vida, seja qual for a nossa crença, o porquê que isso acontece. Eu lembro então que após alguns anos eu tive o contato então com a doutrina espírita, e quando eu tive o contato com ela foi de alguma forma assim fascinante as respostas que vieram e começaram a me preencher aquele vazio, aquilo tudo que até então eu não dava importância ou ainda nada me satisfazia as respostas. E é muito interessante quando nós passamos a ter esse contato, quanto a doutrina espírita nos esclarece e nos consola também. E nesse decorrer de alguns anos dentro do movimento espírita, estudando a doutrina espírita, a gente vai encontrar pessoas que no momento de maior sofrimento, naquele instante mais difícil, e eu lembro que alguns anos atrás, há pouco tempo atrás, eu ainda trabalhando, vinculado a um grupo espírita, uma casa espírita na cidade de Santo Ângelo, antes de vir à cidade de Juí, que foi bem quando ocorreu aquela situação difícil de Santa Maria, da Boate Kiss, aonde teve pais na cidade de Santo Ângelo, lá onde eu morava, que foram buscar na casa espírita também o consolo, o esclarecimento. E eu lembro, e me coloquei no lugar de alguns pais lá naquele instante, do quanto a doutrina espírita consola. O quanto aqueles pais se sentiam confortados e consolados diante de um sofrimento, como a gente comentou no início, que não há maior neste mundo em que vivemos do que a gente se separar, se despedir de um ente querido, principalmente de um filho de alguém muito amado.
E a doutrina espírita, ela consola. Allan Kardec, codificador, que organizou as perguntas, que organizou todo esse conhecimento e nos deixou esse legado de entendimento. No Livro dos Espíritos, no capítulo 6, ele dedica um capítulo inteiro de perguntas e respostas dos Espíritos para nossos estudos, onde ali ele traz todo um conhecimento, toda uma forma clara e objetiva de poder explicar, não por ele, mas pelas suas perguntas e pelas respostas daqueles que não mais estavam aqui, mas estão no mundo espiritual e trazem, descrevendo como que é o mundo espiritual, para onde nós vamos, para onde vão aquelas pessoas que nós amamos. E ali nesse capítulo inteiro ele descreve de uma forma clara, através das respostas dos Espíritos, o que acontece. E nós precisamos sim buscar esse conhecimento, esse entendimento. Não só para trazer consolo, mas esperança de que aqueles que partiram antes de nós, eles continuam vivos. E que o mundo real é o mundo espiritual. De lá nós viemos para cá. Nós também nos despedimos do mundo espiritual um dia, desses entes queridos também, da nossa família espiritual, de muitos amigos, de muitos irmãos queridos, e reencarnamos para cá. Foi uma despedida também. Sabendo de alguma forma, talvez consciente ou inconsciente, que tínhamos um determinado tempo para estarmos aqui. Que construiríamos uma vida, uma história aqui para o aprendizado, para o crescimento, que viriam muitos amigos, muitos familiares queridos, que antes já estavam aqui reencarnados, outros entes queridos, próximos, pessoas que precisaríamos conviver com elas para aprender ou para continuar ou para nos ajudarem na nossa existência, nos nossos aprendizados. E viemos para cá, nascemos, renascemos, entre seio familiar, entre amigos queridos, pessoas que talvez também fomos conhecendo durante a existência. Mas nós viemos do mundo espiritual e aqui reencarnamos. Porque o espírito ele caminha numa imortalidade, buscando crescer com os aprendizados e experiências da vida. Porque é assim que Deus, no seu amor infinito, ele nos ensina, ele nos educa e nos prepara, ele ajuda para que nós mesmos possamos construir a nossa felicidade e chegar um dia a sermos espíritos puros, anjos perfeitos, que foram também esses espíritos, pessoas como nós, na sua longa caminhada evolutiva. E nesse tempo em que estamos aqui, é claro, dentro dos estudos que os espíritos nos trazem, os espíritos superiores, através das obras espíritas, das obras básicas do espiritismo, nós vamos entender que há a lei do esquecimento. Nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas nós vamos compreender que ela, sim, nos dá a oportunidade de uma página em branco para a nossa vida. Para que possamos, então, lapidar os nossos sentimentos, emoções e trabalharmos o que há dentro de nós nesse período, nesse tempo que Deus nos deu para, então, essa nova existência aqui, desfrutarmos e construirmos aquilo que estamos construindo a longo tempo, de longas vidas dentro de nós. E aí, no infinito amor de Deus, Ele nos dá um lar, um ninho de amigos, de almas queridas ou almas que de pessoas, de espíritos que precisamos conviver, que vamos amando, que temos afinidades profundas, que não conseguimos explicar o porquê, mas vão além desta vida. Outras que nós vamos construindo amizade durante a existência, outras que talvez não temos tanta afinidade, mas convivemos com elas sim. E nós vamos, no decorrer dessa existência, também nos despedindo dessas pessoas. Porque algumas vão retornando antes que nós ao plano espiritual. Porque precisavam passar talvez pouquinhos anos aqui. E nós precisamos aprender, talvez com pouco tempo de convivência com aquela pessoa que amamos tanto, com aquele filho querido, com aquele irmão querido que retorna muito cedo ao mundo espiritual. Mas ele é um espírito já também evoluído e tão antigo quanto nós, que naquele instante era criança, jovem, um corpo jovem de criança.
um espírito já com sua caminhada, que cumpriu o seu papel aqui e retornou. E queremos reencontrar. Aquele irmão, aquele amigo que conviveu durante um tempo também vai retornar ao mundo espiritual. O pai, a mãe, nós também um dia. E aí nós vamos compreendendo que sim, todos um dia retornaremos ao mundo espiritual. E que esse retorno ele se dá assim de uma forma também muito simples, porque a vida ela é muito dinâmica. Dizem os espíritos que a reencarnação talvez é muito mais difícil até para os espíritos do que a desencarnação. Ao desencarnar, nós vamos sim passar por um momento, talvez de nova adaptação, do qual os espíritos chamam de uma breve perturbação, porque é um novo momento. Para muitos, ela se dá quase que imperceptível. Talvez um sono, talvez como que um sonho acordando no outro plano da vida. Para muitos, acabam não percebendo que desencarnaram, e isso vai decorrer um tempo que pode ser curto, pode ser de alguns dias, semanas, meses, porque o tempo também no mundo espiritual nós não podemos medir com o nosso tempo aqui, vai depender muito da consciência daquele espírito, da sua evolução, do seu entendimento também, da situação que ele está naquele momento. Mas todos os espíritos nos esclarecem que passaremos sim por um momento de uma breve ou de um instante, ou de uma média ou longa perturbação espiritual. Mas que ela passa. E que aí nós daremos por conta que desencarnamos. E é muito interessante assim, será que estaremos sozinhos no outro lado? Como que será isso? Será que o espírito sofre ao desencarnar ou não? A espiritualidade também, no Livro dos Espíritos, nos esclarece que não há sofrimento na morte. Dizem os espíritos que talvez o espírito sofre muito mais antes, talvez pela doença, ou pela circunstância, ou pela não aceitação, seja o que for, antes de desencarnar, mas não após o desencarne. Alguns espíritos, sim, têm uma dificuldade no mundo espiritual, porque ao chegar lá, de acordo com a sua evolução, com os seus apegos, com os sentimentos que eles carregam consigo juntos, talvez sim vão ter um pouco de dificuldade. Muitos acabam percebendo que o tempo que lhes era muito precioso aqui e que eles não deram muito valor, utilizando ele para fins egoístas, para, enfim, outras situações, acabam percebendo que não utilizaram bem o tempo, isso lhes dá um sentimento de culpa, talvez, por isso. Outros ficam apegados a sentimentos de ódio, de vingança, de rancor, de mágoas, que também dificulta esse processo. Alguns ficam ainda apegados a vícios, a situações difíceis, mas muitos, sim, que carregaram em si sentimentos bons, vão guardar a saudade, a lembrança, e vão, sim, pensar muito naqueles que aqui ficaram. Por isso é muito importante também a todos nós que aqui ficamos, ao nos defrontarmos com uma situação dessa, onde há essa separação momentânea, vamos assim chamar de perda momentânea, onde uma pessoa, nesse momento, ela está partindo para o mundo espiritual, porque a gente chama, perdi um ente querido, na verdade ele não perdeu, ele não nos pertencia, a gente está se separando dele momentaneamente. É como se esse ente querido, esse filho, esse irmão, esse pai, essa mãe, esse amigo, eles estivessem indo em uma viagem para um país estrangeiro, talvez um pouco longe, mas ele continua lá a sua existência, a sua vida. E nós conseguimos, sim, de alguma forma, enviar bons pensamentos, sentimentos que serão, sim, percebidos por ele lá. E ele também, de alguma forma, estará enviando pensamentos e bons sentimentos para nós. Mas a situação é a seguinte, que isso acontece. E quando nós não aceitamos e criamos uma revolta, um sofrimento, que é natural o sofrimento. O sofrimento ele é natural nesse instante, porque vai depender muito da nossa compreensão e não há como dizer não sofra, porque há o sofrimento. O sofrimento ele é real nesse instante. Mas um sofrimento
além do normal, uma revolta contra a vida, contra Deus, contra a situação toda, um não entendimento, toda aquela situação de entrega, a pessoa acaba se debilitando, revoltando, se autopunindo diante de uma situação assim. Vai também carregar de vibrações, energias que serão enviadas àquele ente querido que está no mundo espiritual, que também irá sofrer. E ele também sente saudade, ele também sente talvez aquele novo mundo, aquela nova situação com um pouco de dificuldade. Precisaria de uma força, de um pensamento amigo e querido, de confiança, de força, que tudo ficará bem, fique bem. E ele sente aquela vibração, aquele desconforto daqueles que estão aqui sofrendo. Então, precisamos sim, nesses momentos difíceis, buscar muita prece e alimentar dentro de nós a esperança. A esperança de que a vida continua, de que ele está bem lá. Na questão 288 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas há entes queridos, há pessoas que recebem aquele nosso amado, aquele nosso ente querido que desencarnou no outro lado? Os Espíritos dizem que sim. Em quase todas as situações, sim, haverá entes queridos que lá estarão aguardando ele. E eu acredito, e nós temos isso em muitos depoimentos que estão no livro Céu e Inferno, também, que é uma obra básica, no livro Nosso Lar, num livro também muito interessante, que é As Mães de Chico Xavier, que conta também a história do Chico, das cartas do Chico Xavier, onde ele trazia também vários depoimentos. Muitos entes queridos nossos que já nos antecederam estarão no outro plano nos aguardando também. Nos aguardando desde o momento do desencarne. Nós não estaremos sozinhos lá. Talvez em algum momento, pelo que carregamos em nós, passaremos por algum momento mais difícil, mas estará alguém lá do nosso lado nos cuidando, mesmo que não percebamos. Mas aqueles que estejam numa condição um pouquinho melhor, que aqui talvez estejamos fazendo prece para ajudá-los nesse despertar, nessa situação, nesse momento também difícil, nesse momento dessa nova vida, retornando à vida espiritual, essas vibrações chegarão e ajudarão nesse despertar também no outro lado, ajudando, contribuindo para aqueles espíritos que lá estarão já aguardando e auxiliando aquele ente querido nosso. Mas o que eu quero dizer nesta pequena reflexão, nessa pequena exposição, porque este é um tema muito longo, que traz muitas informações preciosas e importantes, é que, meus queridos amigos, irmãos, pessoas que talvez passam nesse momento por um momento difícil, na perda de um ente querido, tenham esperança, porque Deus é Pai, Deus é amoroso. Um filho, antes de ser um filho nosso, ele é um filho de Deus. E Deus cuida de todos nós. Jesus cuida de todos nós. Os espíritos superiores, eles cuidam de nós como se fôssemos aqueles irmãozinhos novos, e eles, aqueles irmãos mais velhos que estão responsáveis pela nossa guarda, pela nossa segurança, e estão cuidando de nós. Ninguém está desamparado. Aquele nosso ente querido, ele está amparado no mundo espiritual. É um momento, sim, de separação, mas uma separação momentânea. Nós temos nosso tempo aqui para ainda viver nossas experiências que nós precisamos viver, todas elas. Jamais antecipá-las de alguma forma pelo sofrimento. Jamais de alguma forma querer agora não mais viver, porque não conseguimos mais viver sem a presença daquele ente querido. Precisamos sim viver, porque esse ente querido estará no mundo espiritual torcendo por nós, para que possamos passar também por essa escola que é a vida, porque temos esses anos de aprendizado dessa grande escola que é a vida, que é esse planeta, que é este mundo, e que precisamos sim passar por esse estágio. E lá estarão eles no outro plano torcendo por nós, preparando o caminho, preparando esta vida também no mundo espiritual, quando nós retornarmos. A vida, ela não cessa jamais. A vida é infinita, meus queridos irmãos. E nesse sentido, a doutrina espírita, ela nos traz tanta consolação e verdade. Ela nos traz a certeza e, principalmente, a esperança. E não só a esperança, mas
é uma continuidade à vida. E quando nós passamos a compreender, nós não dizemos assim, eu acredito, eu sei que a vida continua, que a vida é plena. Deus, Ele é Pai, Ele é sábio. E não haveria um sentido para a vida se ela findasse nessa existência. Nós temos que compreender isso. No mês de janeiro deste ano, eu também tive, vou assim dizer, eu vou usar essa palavra, a perda de um irmão querido, meu irmão mais velho, 4 anos mais velho que eu, que foi acometido também de uma doença, por situações que acabaram evoluindo pela sua forma, que ele conduziu a sua existência, acabou desenvolvendo uma doença. E eu tinha uma afinidade muito grande com ele. E eu me sinto como é diferente quando meu pai desencarnou naquela época, há 23 anos, no ano de 97, e do meu irmão agora, no ano 2020. Eu sei que ele continua vivo, vivo, pleno. E sempre que eu tenho lembrança dele, que eu procuro fazer uma prece, que levo o pensamento a Deus com carinho e gratidão, eu lembro dele, peço a ele, e muitas vezes mentalmente, nessa prece, é como se eu estivesse conversando com ele, eu digo, meu irmão, como você está? Fique bem, faça prece, peça a Deus ajuda também por você e agora nessa nova existência. Fique bem, entenda, compreenda a vida. Com certeza vão se passar algum tempo, ele estará muito bem no mundo espiritual também. Chegará o meu momento também de retornar, eu sei que vou reencontrá-lo, a ele, meu pai, meus avós, tantas outras pessoas queridas que lá estão. Tantos amigos da doutrina espírita, amigos que não eram da doutrina espírita e de outros tempos, eu sei que um dia eu irei reencontrá-los, porque é a certeza, é a verdade, é a continuidade da vida. E é isso que nós temos que carregar dentro de nós, a certeza de que a vida continua. A doutrina espírita, ela nos consola, ela alimenta a nossa alma. E quando uma vez, conversando, participando de uma conversa com um casal de pais, de filhos, que acabaram desencarnando naquela situação da Boate Kiss, eu percebi, naquele dia, que a doutrina espírita não só ela é consoladora, mas ela é um alento, ela é alimento para a alma. Porque naquele instante, quando eu percebi a forma que aqueles pais entraram para o atendimento fraterno, uma conversa, um auxílio na casa espírita, eu percebi a forma como eles saíram dali consolados, alimentados, espiritualmente esclarecidos. E eu sei, naquele instante, que eles estavam sendo amparados e que com certeza o filho também estava sendo amparado. Então, em todos os momentos, seja da forma mais difícil do sofrimento, nesse sentido, quando perdemos um ente querido, quando perdemos um amigo, quando chegar o nosso momento também, não importa, todos estaremos sendo amparados, aqueles que aqui ficam, aqueles que partem. Mas uma certeza é única e certa, não há o desamparo. Sempre há ajuda no mundo espiritual. E a vida continua. Essa é a grande maravilha, a grande alegria que nós precisamos entender. Meus queridos amigos, amanhã é um dia que muitos talvez vão carregar lembranças tristes, virão memórias à nossa mente, aos nossos pensamentos. Vamos aonde nós estivermos nossos lares. Lembrar de situações alegres, felizes, como uma prece singela a Deus de gratidão. Agradecendo a Ele pela vida, pela experiência que estamos vivendo, pela oportunidade e experiência que vivemos com aqueles nossos entes queridos, pelo tempo que foi preciso, mas que compartilhamos e queremos compartilhar de novo, pedindo então para que um dia possamos reencontrá-los, para que eles possam estar bem onde estiverem, e que o nosso abraço de alegria e de gratidão por ter vivido com eles possa chegar até eles também, de uma forma alegre e feliz, para que eles também possam sentir essa felicidade e se encherem de alegria pela nossa amizade, pelo nosso amor e pelo carinho que continua vivo em nós. Queridos amigos
e irmãos, a vida, ela só faz sentido quando nós passamos a compreender que o tempo que estamos vivendo aqui ele é muito importante e que não pode ser desperdiçado. O tempo ele precisa ser aproveitado perto daqueles que amamos, precisa ser aproveitado para fazer o bem, para crescer, para progredir, para fazermos o melhor sempre, para ajudarmos, seja uma pessoa que precisa do nosso meio familiar, seja uma pessoa que desconhecemos, seja quem for. A vida ela faz sentido quando nós somos úteis a ela. Quando nós carregamos esperança dentro de nós e podemos espalhar essa esperança também. Quando nós enfrentamos situações difíceis, mas nós carregamos dentro de nós algo a mais, que é a certeza, a esperança de que a vida continua, podendo assim espalhar essa semente também aos outros que estão sofrendo, que talvez não tenham o conhecimento que nós temos. Para ser luz, nós precisamos carregar a luz da esperança e da certeza dentro de nós. Queridos amigos, irmãos, eu agradeço muito a atenção de todos. Que possamos sempre lembrar do auxílio que temos às nossas mãos, dessas obras maravilhosas, desses livros magníficos, que são as obras básicas, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o Livro dos Médiuns, das obras de Chico Xavier, tão importantes, leituras magníficas também, o livro Nosso Lar, que podemos buscar muito conhecimento mais também sobre esse tema que estamos falando hoje, dos livros de Divaldo e tantas outras obras maravilhosas que nos alimentam a alma nesses dias. Talvez dias difíceis também que a humanidade vive, mas que para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, são momentos que precisamos buscar o sentido da vida e procurar entender por que estamos aqui, por que a humanidade enfrenta tudo isso. Amigos e irmãos queridos, que a paz do Mestre Jesus, que o amor de Deus possa ser sentido nos nossos corações e que essa paz de Jesus ela possa sempre estar nos envolvendo a todos e que possamos todos ficar bem nesse momento. Eu agradeço muito a atenção de todos e, em sequência, nossa irmã Rosinara fará uma prece, então, para encerramento dessa reflexão da noite de hoje e que possamos todos ficar bem. Uma boa noite a todos nós. Obrigado. Obrigada, Lucas. Muito pertinentes as colocações, as reflexões da noite de hoje. Nesse mundo em que vivemos por tantas dores e tantos desencarnes no planeta, e sendo amanhã, então, o dia de finados, é muito confortador saber, né, que a vida continua, mesmo depois da morte do corpo físico. Então, muito obrigada mesmo pelas palavras, muita gratidão, boa semana a ti, e damos continuidade, então, com a prece final de encerramento das atividades da noite de hoje. Quem preferir e gostar, pode fechar os olhos para favorecer a concentração, e quem desejar poderá ficar com os olhos abertos. Elevemos, então, nesse instante, o nosso pensamento ao Pai maior, que nos dá a oportunidade de estarmos aqui, neste corpo físico, dando-nos todas as oportunidades de melhoramento, de crescimento, de evolução. Que possamos aproveitar o tempo para nos melhorarmos, para auxiliar os que estão conosco, ao nosso redor, no nosso convívio, e que possamos sentir a sua presença auxiliando-nos sempre, auxiliando nas dores físicas, nas dores morais, nas dores espirituais. Que possamos dar continuidade a essa trajetória de vida, seguindo os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus,
que nos trouxe o amor como meta, como propósito. Que possamos seguir o seu caminho, o seu auxílio, a sua condução. Pedimos também por todos aqueles que sofrem, independente do lugar que estejam, sofrendo dores físicas, dores morais, dores psicológicas, de tristeza, de melancolia, de solidão, que possam receber o auxílio dos amigos da espiritualidade, dando o amparo, a força necessária para continuar a sua trajetória. A todos aqueles que se encontram nos hospitais, asilos, orfanatos, que eles também possam receber este carinho, este amparo, recebendo as forças da espiritualidade superior para conviver, aprender e superar as dificuldades e aprender tudo aquilo que Jesus ensinou para cada um de nós. Que possamos envolver os nossos irmãos que já desencarnaram, os nossos queridos, as pessoas que desencarnaram por doenças diversas, por acidentes, que eles também possam receber o auxílio, a condução e o auxílio da espiritualidade superior para continuarem a evolução no plano espiritual. Que a tua luz se derrama por toda a humanidade, por todo o nosso planeta Terra, e que possamos conduzir as nossas vidas da melhor forma possível rumo a um planeta de regeneração. Que Jesus ampare a cada um de nós, uma boa semana a cada um, e fica o convite para novamente as palestras que a casa apresenta. Muito obrigada e uma boa semana.